que nós possamos o Meet excluiu alguém aí, mas eu acho que a pessoa fala para a pessoa entrar de novo. Letícia. Então, dar as boas-vindas mesmo, dizer que esse projeto ele é aberto à comunidade, que todos vocês participem, convidem colegas, amigos, que é um projeto bem mesmo assim, para quem está interessado tanto em fazer o vestibular, quanto gosta de literatura e quer retomar alguns clássicos aí da nossa literatura. Então, sejam todos bem-vindos. Para hoje, nós preparamos uma conversa sobre 2 obras, né, os poemas escolhidos do Gregório de Matos e Angústia, do Graciliano Ramos. Eu sempre gosto de falar isso no começo das apresentações, que o nosso clube é um espaço aberto, então não fique angustiado, às vezes que são discussões acadêmicas, não, aqui todo mundo pode trazer as suas impressões de leitura, conversar sobre. Ok? Então é isso. Nós vamos começar falando do Gregório e depois do Graciliano. Não sei se as meninas querem dar algum recadinho, alguma coisa, ou se a gente já pode começar. Podemos começar. Então, a gente vai começar, como eu disse, com o Gregório. Vou passar para a Isadora. Deixa eu só fechar. Não estou te ouvindo, Karina. Só para a gente lembrar, pessoal, no final a gente passa a lista, tá? Nossa expectativa é que o encontro vá até 8h30. E aí a gente já divulga a agenda do clube no final, tá bom? Acho que a Letícia então, voltou aí, ó. Para você abrir aí para a gente começar. Então, como a Karina falou, a gente vai começar pelo livro de poesia, que é o livro do Gregório de Matos, o Poemas Escolhidos. A primeira coisa que eu queria comentar, gente, é que esses poemas do Gregório foram todos publicados póstumamente. Ele, em vida, ele não publicou nada, é um trabalho de pesquisadores aí dele, pesquisadores do século XIX, que reuniram os poemas, que pesquisavam, né? Inclusive os títulos dos poemas não foram títulos dados pelo próprio Gregório, né? São títulos dados de acordo com o contexto do poema, de acordo com o contexto de onde o poema foi encontrado, onde que esse poema foi publicado. Então, eu queria começar com esse detalhe. Pode prosseguir, Karina. Para a gente abrir aqui, eu escolhi o poema que eu mais gosto do livro, chama Inconstância dos Bens do Mundo, 317. E aí eu queria declamar, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Eu lembro que ano passado, quando a gente começou com o projeto da FUVEST, eu mandei para a Karina, eu comentei sobre esse poema com ela, que a gente sempre pensa, nossa, vou ler um poeta de 1600, né, ler uma literatura super antiga, mas o que a gente repara no Gregório de Matos é que, obviamente, a gente vai encontrar alguns entraves na linguagem, é antigo, é diferente da forma como a gente se expressa agora, mas a crítica dele é atemporal. A crítica que ele faz à sociedade, a crítica que ele faz aos relacionamentos, a crítica que ele faz às instituições, são críticas atemporais. E essa reflexão que ele traz nessa poesia, até que é lírica, né, não é nem uma poesia satírica, não é uma crítica que ele está fazendo especificamente a ninguém, mas é algo que eu lembro que na época mexeu muito comigo, né? A gente às vezes fica procurando muito, buscando muita segurança. A gente quer se sentir seguro, a gente quer sempre pisar em terreno firme.
Mas a verdade é que a única certeza que a gente tem é que tudo muda. E que bom que tudo muda, né? Que bom que tudo muda, porque imagina quanta situação a gente já superou, quanta coisa a gente já, graças a Deus, deixou passar, já se transformou, quantas coisas a gente só foi entender realmente que valeu a pena ter acabado, porque passou, né? Então, essa inconstância dos bens do mundo, esse soneto, né? Vocês podem ver pela configuração, são 2 quartetos, 2 tercetos, trabalha bastante com essa questão da antítese, e tem muito a ver com a escola literária do qual o Gregório pertence, que é o barroco, essa coisa do oposto, né? Então ele fala do sol, da noite, da luz, da sombra, ele fala da tristeza e da alegria, e é disso que a gente é formado, né? A gente não tem constância na alegria e nem constância na tristeza, né? A gente só é firme mesmo nessa inconstância. Então, eu queria abrir falando, às vezes a gente parte tanto para um lado técnico, falar do autor e tal, falar do livro, mas eu sempre gosto de começar pela parte que mexeu comigo aí dentro da literatura. Pode passar, Karina. O Gregório, então, passando para um lado mais técnico, ele nasceu na Bahia. Nessa época, gente, ele nasceu em 1636, século XVII. A Bahia era a capital do Brasil, né? Brasília não era nem sonho ainda, depois o Rio se tornou capital, enfim, mas nessa época era a Bahia, que era a capital do Brasil. E ele era conhecido, a alcunha dele é de Boca do Inferno. Então, isso era outra coisa que me animou de ler o Gregório, que é pensar alguém. Porque a gente pensar em alguém desbocado nos dias de hoje, gente, é uma coisa. A gente pensar em alguém desbocado em 1636 é outra completamente diferente, né? E ele tem essa alcunha de Boca do Inferno justamente porque ele não poupava ninguém. Ele chegava até a citar nomes nos poemas das pessoas que ele criticava, né? Então, ele tem esse nome por conta desse lado crítico, satírico dele. Ele é formado em Direito em Portugal. Nessa época, gente, quem fazia curso superior era só advogado ou médico mesmo. Então, geralmente, todo escritor que vocês forem ver, se forem estudar do século XVII até o início do século XIX, ou é médico ou é advogado. Quando ele retorna ao Brasil, ele recebe da Igreja Católica um título ali dentro da igreja, mas ele é expulso, obviamente, ao Boca do Inferno, né? Por descumprir os preceitos eclesiásticos. Pode passar para frente, Karina. A poesia, didaticamente falando do Gregório, ela é dividida em satírica, lírica e sacra. A satírica, essas poesias que são feitas para fazer críticas, principalmente à sociedade da Bahia, né, como que a sociedade se organizava. A poesia lírica seria a poesia mais ligada para o lado sentimental, para o lado amoroso, e a sacra, voltada para temas religiosos, né? Eu, inclusive, separei 3 poemas, um satírico, uma lírica e uma sacra, para a gente poder comentar, mas depois a gente volta nisso. O Gregório, ele usa da arte como uma ferramenta muito poderosa de crítica social. Como eu comentei com vocês, né, falei do poema da inconstância dos bens do mundo, né, que trabalha com essa coisa da antítese. Isso é uma característica muito forte do Barroco. Para quem não se lembra, o Barroco é uma escola literária, artístico-literária, desse período, e o Barroco ele surge como uma reação ao protestantismo, né? O Barroco ele é uma reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, né? E aqui no Brasil ele chega um pouco tardiamente. Dentro dessa escola literária, a gente vai ver uma instabilidade do homem, o homem está dividido entre essa coisa do antropocentrismo e o teocentrismo, essa coisa do divino com o profano, né, o que está no céu e o que é mundano. Então, isso é muito forte dentro da poesia dele, né? E como eu falei, aqui no Brasil, a literatura barroca ela chegou um pouco mais tarde, e o objetivo dela foi a arte barroca em si, não estou falando especificamente da literatura, né? Apesar de a gente ter outro nome da literatura barroca que é muito forte, que é o padre Antônio Vieira, né? A literatura e a arte era para catequizar as pessoas, cristianizar as pessoas. Por isso que a gente pega as igrejas, né? Se vocês já foram a Ouro Preto, se vocês já foram a São João del Rei, vocês vão ver aquelas igrejas que elas são hiper ornamentadas, elas são cheias de detalhes, elas são pintadas a ouro, justamente porque é uma resposta da igreja, né? A igreja quer mostrar poder, quer mostrar a suntuosidade dela, né? O Barroco também ele se baseia em 2 preceitos europeus, o cultismo e o conceptismo.
Não vou entrar em muito detalhe disso aí, não. Depois a gente pode voltar se vocês tiverem dúvida, que, como eu não expliquei, provavelmente pode haver dúvida, né? Manda para frente, Karina. E agora a gente trouxe umas questões do Gregório no vestibular. Ô, Karina, você acha que a gente fala disso agora ou a gente abre espaço para as pessoas dividirem os poemas e depois a gente volta? O que vocês acham? Pode. Opa. Nossa, me dá um desespero quando eu estou apresentando e acontece isso, que dá aquele... Eu acho que você pode consultá-los, Isa, se alguém quer comentar algum poema. E aí, Tainá, você, Karina, a Érica, os alunos, quem aí tá? Leu algum poema? Gostaria de recitar? É a parte mais gostosa, gente, a hora que a gente troca. Eu gosto do Epílogos. Então, lê aí pra gente. Eu tô muito resfriada, gente, mas eu vou ler um trechinho, que ele é grande. Mas é aquele assim, eu não sou boa para declamar, não, vou fazer leitura mesmo, né? Chama Epílogos. Que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio, negócio? Quem causa tal perdição, ambição? E o maior desta loucura, usura, notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura. Quais são os seus doces objetos, pretos? Tem outros bens mais maciços, mestiços? Quais destes lhe dão mais gratos, mulatos? E aí ele segue, né, fazendo um pouco essa crítica eu imagino aqui que Salvador, né, ou pensado em todo o estado ali da Bahia. Uma coisa que eu acho interessante, só antes da gente passar para frente, sempre que nós vamos pegar um autor que não é da nossa época, né? Eu acho que nós temos que pensar que é uma forma de conhecer o Brasil da época também, né? Porque os valores que rondavam esse mundo do Gregório de Matos não são mais os valores da nossa sociedade. Então, essa crítica, muitas vezes, é feita a ele, né? De ser um homem, assim, de certa forma, da elite. E que vivia com outros valores e com outra sociedade. Então, eu sempre penso, e até um vídeo que, se der tempo, eu vou querer mostrar para vocês, tem duas formas de olhar para a literatura, quando é uma literatura distante do nosso tempo, né? Você fazer como a Isa colocou, às vezes pensar em alguns poemas que são atemporais e que eles vão continuar nos dizendo muitas coisas, mas também entender, fazer às vezes uma leitura datada, né? Olha, nessa época os valores eram outros. Isso é muito importante na literatura, porque senão a gente acaba, nem vou entrar aqui porque não dá tempo da gente entrar nessa polêmica, mas acaba sendo algo como acontece, por exemplo, com o Monteiro Lobato, né? Ainda bem que nós temos uma série assim, de evolução em termos de cidadania, em termos de civilização, né? E que a gente pode sim questionar muitas coisas. Mas é sempre esse olhar do tempo de agora, que são outros tempos, outros valores, para o olhar daquele passado. Então, às vezes é interessante você olhar um autor datado, né? Olha, ele é dessa época, o mundo era outro, vamos tentar entender que Brasil era esse. Né? Não para concordar ou discordar, né, do pensamento dele, mas entender que eram outros tempos, né? É isso. Karina, a gente não é a primeira vez que a gente comenta sobre isso, né? Que o olhar do presente não pode ser usado para ler o passado, né? Isso é super importante. O que me assusta, igual eu falei, dessa crítica atemporal, é porque muita coisa que a gente lê, apesar da linguagem ser completamente diferente, como eu falei, né?
século XVII aí, um português muito diferente mesmo do que a gente está acostumado a usar né, atualmente, mas as críticas em si são coisas que permanecem, muitas. Né? As críticas que ele faz à igreja, as críticas que ele faz com relação a como a sociedade se organiza, as críticas que ele faz à política, são coisas realmente absurdamente contemporâneas, e não deveria, né? Era para ser uma coisa... Eu queria ler e falar, gente, que ultrapassado, não, isso aí a gente já venceu há muito tempo, né? A Júlia comentou aqui, ó, uma triste atemporalidade, sem dúvida. Isso me assusta. E tem uma curiosidade, assim, eu acho que é isso que é interessante na poesia do Gregório de Matos. Primeiro que ele segue a linha barroca desse cuidado formal, né? Ele tem um cuidado muito... Mesmo quando ele vai xingar, quando ele vai debochar da cara das pessoas, ele faz isso com cuidado estético, formal muito grande na poesia dele. Né? E tem uma curiosidade, especulam aí os biógrafos, que ele ia, antes da missa, né? Ele colocava esses xingamentos, esses poemas na porta da igreja. Aí as pessoas chegavam para a missa e ficavam horrorizadas, né? Com os textos que ele deixava na porta. Então ele era assim, debochado, né? Ele tinha essa ideia mesmo de cutucar, e principalmente nessa fase dele mais satírica, né? Só mais uma coisinha sobre ele, que tem um poema que eu separei para comentar sobre as poesias sacras, né? Porque é engraçado, como você está falando, um cara que pregava os poemas dele com palavras, porque, gente, pode ser estético, mas ele usa diversos palavrões, né? Ele usa o foda-se, adoidado nos poemas, fala diversas palavras. Imagina você colar isso na porta da igreja. Se você colar hoje, as pessoas vão ficar, nossa, né? Oh, meu Deus, um palavrão aqui na porta da igreja. Imagina nessa época, né? Que a igreja tinha uma força ainda maior do que ela tem hoje, né? Mas aí um dos poemas dele, eu achei muito interessante a relação dele com a religião. Porque ele fala o seguinte, né? O poeta na última hora da sua vida. Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Tem mais um trechinho aqui, mas basicamente é interessante que ele reconhece que ele é pecador, né? Ele reconhece mas ele tem certeza do perdão de Cristo. E eu acho tão bonita essa visão que ele tem de Cristo, né? De Deus, um Deus que perdoa, porque muitas vezes a gente vê um Deus sendo usado para punir, né? Né? Deus castiga, esse tipo de coisa, e ele aí numa relação com Deus do tipo, muito grande é o meu delito, mas muito maior é o seu amor. Se Deus realmente for esse amor todo, né, que a igreja comenta, ele perdoa. Né? Então, o Gregório tem a certeza do perdão de Deus. Eu acho isso muito, muito bonito. E agora, né, o Gregório no vestibular. Alguém quer ler a questão, gente? Quer fazer a leitura? Vocês não ficarem ouvindo a minha voz muito? Eu posso ler. Karina, acho que um dos seus microfones estão ligados. Podemos ir? Podemos? Então tá. Então a questão é de 2018. Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receiosos? Adeus, praia, adeus, ribeira. De regatões, tabaquista, que vende gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que valer vos possa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Genial, né, gente? Né? Se o mal entra ali, né, o cão, vamos pensar no cão como algo mal, né? Simbolizar algo mal aí, apesar do que, né, meio errada a associação, mas a gente faz, né, o cão, né? Se o cão entra na igreja é porque a porta está aberta, né? Então,
Ele não entra lá sem convite. É genial, gente. Eu acho muito legal. Deu aí, Karina? Estou tentando desabilitar o meu microfone aqui para ver se está certinho, para não dar ruído. E aí a gente tem a questão, ó. Ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com o objetivo de: letra A, enumerar atitudes. Letra B, descrever costumes. Letra C, demonstrar sabedoria. Letra D, recomendar precaução. E letra E, criticar comportamentos. Qual que vocês marcariam aí, gente? Qual que é aí a intenção comunicativa do Gregório de Matos? Tá fácil isso aí, gente. A Júlia mandou aí, letra E. Você tem certeza disso? Podemos passar? Pode passar. Exato, gente. Letra E, criticar comportamentos. Ô, Karina, tem outras questões aí. Vamos ler mais algumas? Ou quer passar para o Angústia? Acho que a gente pode passar, é só mostrar para eles que essa aqui também foi da prova do Cefet, né? E também analisando aí tanto a questão da forma, né? Da estrutura enquanto poema e também do tema, né? Essa aqui seria a letra A, depois para quem quiser fazer com calma, né? Eu queria pedir para a Tainá passar um vídeo rapidinho, é um vídeo muito curto, porque eu acho interessante vocês acompanharem que o canal da USP no YouTube, os professores da USP sempre fazem vídeos das obras literárias, são vídeos curtinhos, mas já que o vestibular vem de lá, né, é interessante a gente ouvir o que esses professores têm a dizer, né? E depois, Iris, a gente manda assim, os slides, tá? Para vocês. Vou pedir, então, para a Tainá passar rapidinho para nós. Tá indo, só um minutinho. Tá sem som, Tainá? Opa, deixa eu ver, peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim, você está ouvindo. Sim. Então, eu acho que não vai o som, não sei porquê. Eu mando o link para... A gente manda o link no chat, aqui, tá? Para eles assistirem depois. Mas aí, tanto do Gregório quanto do Graciliano, tem o vídeo do canal da USP, que aí a gente vai mandar para vocês. É bem legal a perspectiva e o olhar que o professor traz, né? Muito em torno disso, que ele vai reforçar isso, né? Que os valores eram outros. Às vezes a gente vai ver a forma como ele se referia à mulher mulata, ao negro, né? Então, algumas coisas assim, a gente tem que entender, né? Que os costumes eram outros, né? Alguém quer comentar um pouquinho ou podemos seguir? Então vamos lá, Érica. Vamos agora. A Érica deve estar ansiosa, né? Para falar do Graciliano. Eu montei até o altarzinho aqui, viu, Érica? Para você, ó.
Tá aqui a baleia, tá tudo aqui. Você tá sem microfone. Liga o microfone. Parece que nunca usou, né? O Meet. Tá aí, Gaina. Eu tentei achar o da angústia, mas não acha, né? Não deu tempo. Tem que mandar fazer, ela me disse. Bom, eu vou compartilhar minha apresentação. Vamos ver se chega direitinho aí, se não dá looping. Não, aqui. Foi? Foi, né? Sim. Tá bom, agora peraí que eu vou só dividir minha tela aqui para eu tenho muito problema de visão, eu não consigo acompanhar no Meet, não, tem que olhar aqui mesmo. Bom, então, nós vamos fazer agora um salto quântico, não só no tempo, mas nós vamos sair de um poeta extrovertido, bocudo, brigão, um quase ariano, para um escritor, um romancista, que é o que a gente vai ver, né, o perfil romancista do Graciliano. Tímido, quieto, recatado, seco, direto, intimista, e ainda mais nesse romance escolhido pela FUVEST, o mais introspectivo possível. Então, agora eu vou falar quase que o oposto, né, do que a Isa falou, em sentido de ser humano, né? Então, eu fiz alguns slides para ele, não dá para contar nem um décimo, né, do que a gente gostaria. Então, se as perguntas vierem e eu souber, eu vou contando as histórias, vocês sabem que eu sou contadora de história, né, e vou falar um pouco só também do romance, porque é um romance muito grande, de um enredo que eu vou mostrar muito simples, espero que as meninas, né, os alunos, tenham conseguido, né, avançar um pouco na leitura, porque eu sei que está todo mundo muito sobrecarregado, mas a ideia é fazer o que vocês disseram para mim, porque eles já compartilharam comigo, viu, meninas do clube, que ajudou muito no Quincas Borba, né? Inclusive, eles estão fazendo já memórias póstumas por orientação, para complementação da trilogia, para compreender um pouquinho mais, tá? Então, é isso, vamos começar. Então, tá aí o Graciliano, né? O Graciliano, para a gente localizar, a gente já falou um pouquinho de linha do tempo, né? Vocês estão lá no romantismo, né? Vocês estão ainda no século XIX, ele é um cara que vai já nascer na virada, né? Ele já vai nascer num Brasil república, né? Já com o golpe militar estabelecido, e a gente também tem que lembrar vocês que ele vai nascer no coração, né, do Nordeste. Aqui a gente vai falar agora do Nordeste como perspectiva, assim, de cenário, né? Então, eu queria só falar um pouco dele, porque logo depois ele faz aquele caminho, aquela trajetória que a gente já viu em outros autores, que é migrar, né, para o Rio de Janeiro, onde estão as editoras, onde estão os grandes amigos que ele vai fazer na vida, e também porque ele vai entrar para a militância política, tá? Bom, aqui eu trouxe um retrato das outras obras, só para fazer propaganda mesmo, eu sou do fã-clube, já falei, né, várias vezes. Eu trago, assim, essa imagem é de Google, mas é uma imagem bastante representativa, porque a obra do Graciliano, ela atravessa projetos editoriais muito interessantes. Então, a gente também consegue estudar, ler, compreender o pensamento do Graciliano, a arte do Graciliano, através dessas fases editoriais, né? O romance em si, claro, não pode mudar, mas a maneira como o Brasil, como a Karina e a Isa falaram, né, enxergam o que está ali dentro daquele romance, né? Por exemplo, em Vidas Secas, você consegue fazer isso com uma clareza, assim, interessantíssima, né? Então, como eu sempre falo, que a gente está voltado, né, para o clube de leitura, mas a gente tem a meta das questões da FUVEST, né? Então, a FUVEST, ela trabalha muito essas linguagens não verbais, esses aspectos mais imagéticos, a gente não pode deixar de mostrar isso para vocês e nem vocês deixarem de pensar nisso, né? A gente bate muito isso lá na aula. Né? E aí está ele aqui, já maduro, já, né, vamos falar assim, já bem talhado pela vida. Então, na biografia, o que eu vou mais trazer para vocês é essa capacidade que ele teve de ter sido um homem que, desde muito pequeno, ele viveu muitas emoções, assim, por assim dizer, né? Ele é um cara que, de alguma maneira, a vida
deu muito talhe para ele, né? Então, vamos lá. Então, romancista, mas também contista, cronista, memorialista e jornalista. Eu coloquei num outro item, prefeito político, gostaria de ter posto aqui entre o político e o funcionário público, porque o Luiz da Silva é funcionário público, nosso protagonista, e a gente tem muito de memória no Angústia também, né? Então, depois eu vou tornar a falar disso. Então, você tem um homem que demora muito tempo para começar a escrever, ele não começa a escrever cedo, mas quando escreve, ele é um homem muito amadurecido, ele tem um olhar da crítica social, que é o olhar da geração do romance a qual ele pertence, né? Daí essa explosão, né, de importância, que até hoje a FUVEST sempre traz um livro do Graciliano para vocês estudarem, lerem, criarem aquela coisa da leitura crítica, formarem um pensamento para poderem contextualizar com esse Brasil de hoje, né? Ele é nascido em classe média nordestina, então aqui tem duas informações importantes, lembrem do que a Karina falou em relação ao Machado de Assis, né? O Graciliano nasce numa cidade muito pequena e vem de família rural, né? Mas de uma família de oligarquia decadente, quer dizer, a fazenda quebrou, né? O pai dele vai sair dali, vai se retirar dali. Aí aqui, gente, nós precisamos colocar para vocês algumas coisas. Lá no Angústia, a gente já, né, puxando o romance, você também tem essa discussão da oligarquia, que nesse Brasil da década de 30, né, nessa era Vargas, está decrépito, né, tá totalmente decadente. Ele passou por isso. A família sai, vai para um outro lugar, retira-se do lugar. Isso aqui está numa história chamada Vidas Secas, esse nordestino que migra, que sai do lugar, que perde o seu contato com o local de origem, que não tem origem, né? E a gente vê também que o Luiz da Silva, eu vou mostrar daqui a pouquinho, é essa pessoa sem pertencimento, sem ambientação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Graciliano tem essa característica de colocar muitas coisas da vivência para a gente ler. Então, quando a gente começa a abraçar a leitura do Graciliano como um todo, é muito interessante que vocês passem pela história da família, pela história dele em si, e principalmente para contextualizar mais, para ficar mais interessante, a própria história do Brasil, né? Então, eu coloquei aqui que ele é uma pessoa que teve 15 irmãos, 2 casamentos, 8 filhos e uma prisão. Já dá para entender que tem uma vida, assim, interessante, né? Agitada, cheia de fatos, né? E eu quero dizer que, apesar disso tudo, dele ter esse material todo inspirador, né? Ele relutou demais para escrever. Ele foi um cara, assim, muito privilegiado na hora que ele foi começar a estudar, né? Ele foi para uma cidade onde havia, né, o estudo existia, apesar de estar lá ainda, né, no Nordeste, né? E ainda mais em Alagoas, que até hoje é um dos estados mais pobres da nação, né? Mas ele tomou gosto, vamos falar assim, alguém emprestou o primeiro livro, alguém puxou essa leitura, alguém melhorou esse letramento dele, dali ele não parou mais, né? Tem um biógrafo dele que conta que ele aprendeu, né, a língua estrangeira porque ele queria chegar nos clássicos. Então, ele foi um cara que buscou a literatura, ele viu na literatura uma coisa de gosto, mas ele nunca entendeu que ele poderia fazer daquilo uma profissão. Até porque, nesse contexto de vida que ele esteve, né, ele tinha outras coisas para serem tomadas por responsabilidade, né? Com esse mundo de gente ao redor dele, você faz ideia, né? Essa questão da prisão eu trago porque vocês vão ouvir falar do Memórias do Cárcere, que é o último livro, né, que assim, é o retrato de um Brasil da era Vargas. Então, aqui a gente tem, só para a gente comentar em termos de Enem, e às vezes de FUVEST, né, aquele fato deles retirarem na literatura o texto motivador da questão lá da prova objetiva de história, né, não só das linguagens, né, de filosofia, de sociologia. Então, há um atravessamento, uma interdisciplinaridade que vocês, já comento isso com vocês, né, vocês precisam protagonizar essa interdisciplinaridade.
olha, ele está falando disso aqui, meu professor de história falou aquilo, o meu de filosofia lembrou disso, deixa eu juntar tudo, deixa eu trazer o Gregório de Matos, porque ele também, né, bebeu nesse Gregório, como é que eu faço isso? E aqui, ó, eu coloquei, durante a prisão pelo governo de Vargas, foi o Getúlio Vargas que o perseguiu, ele mais do que o prendeu, ele o perseguiu, porque nunca houve prova de nada contra o Graciliano, né, tanto que ele saiu da prisão, né? O livro foi publicado. Então, esse livro que vocês estão, né, desbravando hoje, e já há alguns dias, e vão desbravar mais ainda para a FUVEST, ele é um livro publicado pela esposa, pela Heloísa, pela segunda esposa, né, e pelos escritores já consagrados que moravam nesse Rio de Janeiro. Então, é interessante também mostrar que, apesar de um super talento, ele ser um cara super reconhecido, já nesse Rio de Janeiro, né, da década de 30, anos 35, 36, 37, né, ele relutou demais para que as obras fossem publicadas. Então, existe isso quando a gente for falar da escrita, né, da forma de escrever que o Graciliano traz nos romances, tá? Bom, aí ele chega no Rio de Janeiro no sentido de que ele estabelece moradia no Rio, porque a prisão é no Rio de Janeiro, né? Ele é preso em Alagoas, vai migrando, até que ele vai para Ilha Grande, que é um presídio muito famoso, político, que houve no Rio de Janeiro, e quando ele é liberado, todo mundo convence dele ficar por ali, né? Para que ele continuasse a produzir. Ele já tem 2 filhas, então ele meio que aceita sem querer aceitar. É muito interessante as histórias que contam do Graciliano Ramos na pensão do Catete, lá no Rio, para escrever as obras maravilhosas que ele deixou para a gente. O tanto que ele jogava fora, o tanto que ele não queria, o tanto que ele relutava, enfim, né? Quer dizer, o drama que eu quero trazer da cabeça de um angustiado, já que o tema hoje é angústia, né? Essa coisa do Partido Comunista eu não vou entrar, porque vai dar muito trabalho falar, mas é interessante, né? De 30 a 45, aquele turbilhão lá, né? De guerra, pós-guerra, Brasil, reconstrução, e ele tem uma morte prematura, que vocês são sempre curiosos de me perguntar de que morreu, né? É prematuro e não é, né? Porque 60 anos nessa época também não é uma juventude, né? Mas ele fumava demais, ele havia sofrido muito na prisão, ele foi um cara que viveu o período carcerário intensamente, ele adoeceu dentro da prisão, todo mundo tentou ajudar, fazer ele comer, ele fez greve de fome, ele quase se despediu do Brasil nesse período carcerário. Mas quando ele saiu, ele já estava com os pulmões tomados, não parou de fumar, e o câncer pulmonar o levou, tá? Pronto, é o que eu vou contar do Graça. Ele é conhecido como Velho Graça pelos amigos, então eu também trouxe isso. E aqui, para mostrar para vocês os romances, né, porque tem outros livros, eu trago uma frase do Bose, do Alfredo Bose, que diz que o Graciliano Ramos tinha uma escrita fina em romances de tensão crítica. Os conflitos aparecem sempre exacerbados. Então, não é só no angústia que vocês ficam nessa tensão que vocês estavam me relatando. Ai, eu tô lendo, tô meio sufocada, eu tô lendo, tá me incomodando. Olha, prepare-se, porque os outros, São Bernardo também é assim, Vidas Secas também é assim. Caetés é um pouco menos, né? Mas é isso, né? À medida que ele vai passando pelas coisas na vida, a tensão, lá, a Isa está dizendo, é desesperadora, né? E é interessantíssimo, porque você vai ver essa tensão crítica e esse estado de incômodo que vocês sentem associado a recursos literários, que é o que faz a obra ser a obra, né? Como é que aquilo ali está escolhido, né? A dedo por um gênio, né? Bom, então essa divisão aqui também não é minha, ela é do Antônio Cândido, né? Que é um crítico literário, sou da USP, que foi super, né? Assim, próximo, no sentido de próximo de trabalhar a crítica do Graciliano, de ler o Graciliano, de muito tempo depois da morte ainda falar muito bem do Graciliano, né? Então ele diz que a gente tem os romances ficcionais e os confessionais. Mas é interessante, porque até pelo nome você imagina, no Infância ele conta coisas da infância, e no Memórias do Cárcere ele já foi preso, então ele já está adulto, ele está lá, né, quase nos anos 40, para chegar em 53, e esse livro tem 2 volumes, quer dizer, é memorialista mesmo. Só que eu também aproveito para lembrar que em Angústia já aparecem personagens e citações de situações
que vão ser repetidas, reapresentadas na infância. Então, é legal você pegar as obras e vir lendo tudo. A gente não lê um Graciliano, a gente lê todo Graciliano, né? Bom, então vamos dar um respiro para a gente fazer só a contextualização. Já falei bastante de época, né? Eu trouxe 4 capas. Essas 2 primeiras são da última prova da FUVEST, já caiu para quem tentou, né, o vestibular, né, recente, já com uma angústia na lista. Esses 2, esse do meio é, lógico, bem depois das primeiras edições, que são as que estão ali, 41 e 47, e essa já é uma de edição mais especial, que traz o elemento da corda, que é um elemento que conversa demais para o romance. Ele pertence, agora vamos voltar na linha do tempo com vocês. Vocês estão vendo lá, né, ainda o José de Alencar, vão chegar, né, no Machado de Assis agora, em breve, e aí quando você pular para o 3º ano, que vocês abrirem o modernismo, aí vocês vão entrar na geração de 30, que é considerada a geração do romance brasileiro. Vou já explicar isso aí. Então, só em termos de linha do tempo, vocês saberem para onde é que vocês já foram, né? Vocês já ultrapassaram os 1800, vocês já estão, a gente está falando de 1930, 40, 45, 53, e ele não está escrevendo sobre o século passado, e muito menos o do Gregório, né? Ele está escrevendo sobre o Brasil que ele está inserido, né? No Brasil que ele está inserido, tá? Aí a gente traz 2 coisas que são importantes para a leitura e para a FUVEST. Vocês vão estudar ainda o modernismo, a geração de 20, que é, olha, eu trouxe aqui só para comentar, viu, meninas, assim, pra vocês não ficarem, né? É uma geração mais ligada à poesia. Vai discutir milhares de modificações interessantíssimas, abala, né, o Brasil, abala a língua portuguesa, abala os comportamentos. É um Gregório moderno que chegou e, pá, vou falar o que eu penso, vou desconstruir, preparem-se. Mas o próprio Antônio Conde, ele quando fala do Graciliano, ele lembra, né, que não tinha como o Graciliano estar aqui, porque, olha, ainda é um movimento muito ligado ao Sudeste, né? Aquela coisa das famílias, assim, que puderam estudar, que puderam viajar para a Europa, e esse não é o perfil da geração que vem logo depois, 10 anos depois, que é a chamada geração de 30, que é a que a FUVEST está fazendo você estudar através do Angústia. Então, aí vocês busquem na cabeça de vocês o que é 30 no Brasil. Eu trouxe aqui algumas coisas, vou falar bem rapidinho, tá? A gente tem que lembrar que, economicamente, o Brasil faliu, perdeu-se o preço do café, né? Então, essas coisas, essas gestões mal feitas, né, levaram à quebra, né, da monocultura que segurava, que sustentava o governo e, por consequência, a população, né? E existe a chegada de um Getúlio Vargas, que é um presidente que vem com muita promessa de liberdade, direitos trabalhistas, direitos feministas, né, com muita promessa, mas a gente não deixa de lembrar que ele vem salvaguardado pelos militares, né, e os militares são do Sul, então já traz também assim, uma carga de pensamento, de posicionamento bastante diferente daquela política café com leite, que estava sendo, né, há muito tempo repetido. Gente, para mim a Érica travou, para vocês também? Aqui travou Para mim também. também, sumiu o áudio. Érica? Será que a internet dela caiu? Acho que caiu. Caiu. Ela deve estar voltando aí, gente. Aí, Vamos ela aguardá-la um voltou. minutinho. Não, voltou? Não. Acho que ainda Mas eu não. acho que enquanto ela volta,
queria aproveitar. Gente, eu estava deitada no sofá ouvindo a Érica. Eu gosto tanto. Deixa eu voltar aqui para mim. Abriu a câmera, não sei, apareceu só seu nariz. Só a cabecinha, né? É. Aí ela voltou. Voltei. Ai, morar na roça é uma delícia. Tudo bem? Todos bem? Tudo certo, a gente Desculpa, estava amando te ouvir. Desculpa, interrompi a gravação. Quero deixar aqui 1 minuto de desagravo com essas quedas de sinal. Eu fico para morrer com isso. Vamos lá. Eu falei que eu estava deitada no sofá ali te ouvindo, de tão gostoso que é. Tá bom, Karina? Você está gostando, então? Ai, graças a Deus. Preciso de umas palavras assim, gente. Eu nunca fiz isso. Ai. Bom, então vamos lá. Ó, agora eu vou tentar localizar o que é essa maravilhosa geração de 30, né? Se você não tiver tempo para ler nada na sua vida, só tiver uma opção, ou se você tiver com aquela pergunta, se você fosse morar numa ilha deserta, que livros você levaria? Leve todos os da geração de 30. Você terá companhia durante muito tempo na sua vida, você se lembrará do seu país, você descobrirá por que você vive algumas coisas. Isso, Karina, leia a geração de 30. Ela é, de longe, a mais importante, a mais emblemática e a mais interessante para mexer com a cabeça da gente, né? Então, vamos lá, vou falar rapidinho, né? O que é legal a gente colocar para vocês? É que nessa época é que nasce a região Nordeste na cabeça dos romancistas. Você vai dizer para mim, Érica, você falou do José de Alencar para mim, a gente está estudando ele. Ok, mas agora a gente vai ver a temática social, né? Agora, o que interessa aqui, ó, é que há uma diversidade na produção. Então, esses caras que escreveram, e aqui para vocês terem uma ideia, eu estou falando de alguém do nível do Jorge Amado, né? Que tem uma produção absurda, o cara era uma máquina para escrever, uma criatividade alucinada. Você tem um olhar de Nordeste que ninguém tinha dado ainda, né? Então, né, você vai observando que eles eram pessoas, assim, muito iluminadas e que eles tinham uma meta, que era discutir o Brasil. Por isso que a gente foi interrompida de novo. O que aconteceu? Estamos te ouvindo. Não. Não estão me vendo? Desculpa até te interromper. Não, estamos te vendo sim, estamos te ouvindo. É porque você estava apresentando sua tela. E aí você voltou sem apresentar. Eu não sei se era a sua intenção, não quis te atrapalhar, não. Mas agora ela travou com a mão no queixo. Para mim aqui. Voltou. Deixa eu pedir uma coisa. Eu vou buscar o cabo para colocar aqui para não ficar... Não tinha nada com a sua internet. Não tinha nada com a sua internet. Quando você estava apresentando, antes de você sair, você estava apresentando sua tela. E agora você não tá. Aí você não tá mais. Aí eu só quis te avisar. Às vezes você queria que a gente visse a sua tela, que estava mostrando os slides. Era só isso. Ela deixou de compartilhar. Peraí. Só isso. Eu pensei que tinha caído. Peraí, eu vou sair um pouquinho. Não. E eu vou abrir de novo com o Google. Mas essa não tinha razão de acontecer isso, né? Não entendi. Bom, enfim, vamos lá de novo. Deixa eu achar o arquivo aqui outra vez. Ela estava apresentando um arquivo, eu estava achando bonitos os slides, achando legal, e aí parou, e aí eu só atrapalhei, né? Ela estava falando, eu só peguei. Desculpa, gente. Imagina, Isa, foi para avisar. Né? Às vezes a gente acha que... Porque eu faço muito isso, gente. Às vezes eu tô horas apontando um slide para os alunos, achando que está todo mundo vendo o meu slide e ninguém está vendo. Eu faço muito isso. Aí eu falei, deixa eu falar para a Érica. Eu já descobri o que foi. Quando a gente voltou, a minha máquina ligou o Meet, mas no Edge, no Microsoft Edge. Eu vou sair e vou entrar pelo Google mesmo, pelo Chrome, tá bom? É 1 segundo só. Tá bem. Aí você me aceita de novo, Karina. Não era só compartilhar? Não entendi. Será que é alguma coisa diferente? Uai, não sei.
Mas enquanto a Érica ajusta ali, eu acho que ela falou algo interessante da geração de 30, né? Quando eu fiz a primeira leitura, eu até anotei aqui. A gente estava tendo nesse período um up editorial, né? As pessoas estavam tendo mais acesso à literatura. E foi essa geração que vai levar para as pessoas conhecer esse interior do Brasil, esse Nordeste, né? A miséria, o pobre. E eu acho que o Graciliano, ele tem algo muito bonito, assim, e é também de onde é muito genial, na verdade. Eu fico sempre imaginando o texto dele como se fosse uma câmera cinematográfica. Ele consegue descrever e mostrando a cena sob várias perspectivas, né? Ele faz isso em Vidas Secas, de começar a contar aquela história da baleia, depois parece que a câmera vai na perspectiva da baleia para mostrar isso né, como se fosse o cachorro vendo o mundo. Então, eu acho que ele faz isso de forma muito genial. E o que eu sinto em todas as obras dele, tem sempre um personagem que dá vontade de você entrar lá e dar um chacoalhão. Né? Fazer, meu filho, o que você está arrumando? Que é esse poder que ele tem, que eu acho que é do tipo de escrita, dessa genialidade de fazer esse efeito catártico ser muito forte, muito forte. Não tem como você ler uma obra do Graciliano Ramos e não ser imerso para aquele ambiente. Eu acho que a Érica está apresentando essa genialidade tão bem, é o que a gente vai sentir com o personagem Luiz da Silva, né? Da vontade de chacoalhar ele, falar assim, meu filho, acorda, né? Eu tenho vontade de mandar ele para terapia. Aí, você viu o ato falho, Érica? Oi? A vontade de falar para o Luiz da Silva, meu filho, acorda. 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 Acorda, amor, que a hora está chegando. Acorda, né? Acorda, pega a cobra e acorda. Acorda tem toda uma significação. Acorda para ele, acorda, ele pegou. Eu pensei que na hora que eu falei, eu lembrei da corda. Da corda, então, não é legal? Tudo isso tem a ver, é muito genial mesmo. Sei lá, eu sou muito fã mesmo, enfim, eu sou até difícil de falar. Bom, então vamos lá. Agora tá aí, Isa, tá vendo direitinho? Dá um feedback aí, tá? Estamos. Estou sim. O áudio tá bom, né? Os meninos estão aí ainda, vamos embora. Então, o que é legal da gente falar? Depois dessa propaganda toda da geração de 30, é importante que vocês lembrem disso aqui, ó. Há um aumento no número de leitores e de editoras. Então, quer dizer, para além daquele que já havia ocorrido no projeto do romantismo, com todo aquele propagandeamento lá da burguesia, agora a difusão é maior ainda e essa literatura chega ao alcance de mais e mais brasileiros, o que para o nosso país é muito importante. Agora, isso é respiro, isso não quer dizer que todo mundo passou a comprar livro, teve dinheiro, as livrarias bombaram, não é assim, mas é um respiro muito bom que a gente tem na linha do tempo dos literatos, vamos brincar assim, né? De nós, leitores, né? Bom, é importante lembrar vocês que os autores são bem menos experimentais. Ele vai experimentar uma coisa muito importante, que eu vou mostrar para vocês, mas não da maneira tão emblemática, tão característica da geração de 20, né? Então, quer dizer que dá uma acalmada e nós vamos mais, o que eu estou dizendo é que a gente vai adensar o que a gente vai escrever, a gente vai aprofundar essa temática. Então, é interessante isso aqui, ó, os romances voltam a se aproximar de elementos mais tradicionais, então acalma aquela carnavalização, né, da década de 20 e vamos fazer a investigação psicológica desse ser que é o homem brasileiro. Então, aqui entra esse lado, né, da investigação psicológica, isso é muito geração de 30 e é mais ainda Graciliano Ramos. Os enredos e as personagens carregam a visão crítica dos autores em relação à sociedade brasileira.
Então, é o que eu digo para todo mundo. A gente não pode ler o Angústia só pensando no enredo. Porque o enredo é de uma simplicidade absurda. O Vidas Secas, idem, o São Bernardo, então, você tem que entender o que você vai fazer com esse enredo. O que você vai buscar nessa vida. Qual foi a visão crítica? Que temas? E outra coisa, como foi que ele trouxe à tona, na leitura, aliás, na escrita, esse elemento que ele quer criticar? Quais foram os recursos que ele utilizou? Tá? Então, isso são dicas para essa leitura que inicialmente é meio doida, ainda vamos já descobrir por quê, mas assim que você pula esses obstáculos, chega ali um pouquinho adiante, aí você não quer parar mais, tá? Então, essa crítica social, moçada, aparece de forma muito feroz. Não há nada de superficial, não há nada de leve, esse sufocamento, esse soco na barriga, né, que a gente toma. Ai, meu Deus, é isso mesmo, é o que é esperado, né, da leitura do Graciliano. Então, é realismo, não é romantismo, que vocês estão muito banhados de romantismo, né, que mimetiza a realidade, mas com cunho crítico, sobre as lacunas sociais. A minha paixão está aqui, está numa coisa que a Isa falou, né? Você lê um romance de 30 e parece que você está lendo uma coisa de hoje. Então, a gente fica perguntando, cadê a evolução? Cadê o olhar para a questão social? Brasil, cadê você? O que aconteceu? O que nós ficamos fazendo esse tempo todo aí? Daqui a pouco é 2030, estamos, né, comemorando 100 anos desses romances, um século, e aí? Os grupos sociais marginalizados, hoje chamadas minorias, passam a ser representados. O romance vem para falar dessas minorias, então não há mais preocupação com conflitos amorosos. Mas, Érica, o Angústia é um triângulo amoroso. É de pano de fundo. É de pano de fundo. Mas o que está sendo discutido ali é outra coisa. A mulher não é representada convencionalmente. Eu até fiquei com medo de colocar essa frase aqui, essa minha opinião, porque eu acho a Marina tão convencional. Ela é tão parecida com outras mulheres que a gente vê no estudo ali, né, da virada de século. Mas é porque eu quero dizer que o olhar dele para ela é quase que funcional. Esse amor não se resolve, esse amor não é existente, é só aquela questão de disputa, talvez, né? Esse amor não é o amor que a gente está esperando nesse triângulo amoroso. E não esquecer que a geração de 30 fala de um Brasil falido nos grandes latifúndios, e a chegada da modernidade, que já vinha se estabelecendo com o Pedro II, e vai ganhar um pouquinho mais de qualidade ou de intensidade no início do século XX, tá? Mas também, se a gente tivesse tempo, a gente poderia discutir o que é essa modernidade, né? Mas, enfim. Bom, aí, rapidamente, para a gente entrar no livro, é importante que vocês pensem no livro nas duas perspectivas, psicológica, que é a da intervenção psicológica que eu comentei, que é típica dessa geração, e a social ou sociológica. Por isso que o romance pode estar em qualquer disciplina, né? Porque ele se dá a esse luxo, né? Então, psicologicamente, nós vamos ter muita introspecção, uma viagem para dentro dele, a cabeça dele o tempo inteiro, e uma narrativa não linear, que talvez seja isso que dificulte os iniciantes em Graciliano fazer a leitura. Mas é só no começo que é complicado, depois não. E vai falar da desigualdade social e da luta de classes. Isso é muito legal de vocês pensarem. Aí eu tentei trazer isso, tá? Bom, então o primeiro slide aqui é o enredo, para mostrar como é que ele é simples, rapidinho. Vou ler, se alguém quiser ler também, eu não estou olhando aqui, deixa eu ver no chat, se alguém quiser participar. Então, eu escrevi assim, olha, um homem de mente perturbada, com muitos ressentimentos e uma profunda angústia, sente-se prejudicado em todos os aspectos da vida, pessoal, profissional, familiar, amorosa. Luiz da Silva, funcionário público, preso a um passado oligárquico, agora decadente, não encontra lugar nessa sociedade que se organiza por uma nova ordem. E é com essa perturbação que o protagonista encontra
Julião Tavares e o odeia, desde o primeiro instante, por ele representar todos os fracassos de Luiz da Silva. Julião, para aumentar o conflito, ainda conquista a mulher amada por Luiz da Silva, Marina Ramalho. Por meio de um enredo banal, porque isso aqui é uma coisa banal, Graciliano Ramos descreve um Brasil rural em decadência, em confronto com um Brasil que se quer moderno e capitalista. Mediado pela loucura, seu protagonista delira até cometer um crime. Ou não. Não vou comentar. Só para mostrar da simplicidade. Todos os livros do Graciliano são banais e geniais. Onde que está a coisa dos recursos linguísticos? Onde vocês precisam, né, recursos literários, né, onde vocês precisam aprofundar, né? É uma narrativa não linear, delirante, neurótica. Eu vou trazer esses adjetivos para vocês entrarem na pele do Luiz da Silva. Quando você parece não estar entendendo o que ele está descrevendo, é porque ele também não está parecendo querer dizer as coisas de modo muito claro. Existe um compromisso com o delírio ali na hora que a coisa está sendo narrada, né? Fica sempre em suspense o que é sonho e o que é real. O narrador protagonista, o Luiz da Silva, escreve um livro dentro do livro, dando a impressão de uma coautoria. Então tem uma coisa dele estar escrevendo e ele está narrando. Isso é uma coisa que você percebe que o Graciliano Ramos faz muito, que é trazer esse mundo letrado do Luiz da Silva para a narrativa. Como a dizer que ele deveria ter um lugar nesse mundo das intelectualidades. Aqui também tem uma crítica social, vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas já chama atenção nesse momento que a gente descreveu, esse detalhe. A própria escrita do livro é objeto do romance. É um romance escrito a partir do ressentimento. Você tem que entrar no livro vendo uma pessoa ressentida, angustiada, zangada com si, zangada com o mundo, né? Eu não gosto nem da palavra revoltado, eu não acho o Luiz da Silva revoltado, porque como a Karina disse, se ele fosse revoltado, ele agia. E ele não age, ele só reage. E essa reação, muitas vezes impensada, né, é que leva a ele se angustiar cada vez mais. Porque ele quer... a gente podia até abrir para perguntar isso, se vocês acham que ele quer resolver, né? Porque eu acho que, às vezes, ele me dá sinais de que ele gostaria que o mundo fosse melhor para ele. E há horas que eu penso que ele é só reação, né? Bom, mas vamos deixar para discussão, né? O que é inovador para a gente mostrar para vocês? É o monólogo interior, né? O chamado fluxo de consciência. Na Europa, gente, isso já estava também se desenvolvendo. Então, não é que ele inventou isso, mas para a época, para o Brasil, para os romances, isso é de uma qualidade literária muito importante de vocês reconhecerem. É uma narrativa só, parece que cuspiu, né? Quando a pessoa está ressentida, com raiva, angustiada, ela vai falando, ela não para, ela não pausa, ela não respira para falar com você. Ele quis botar você ali, né? Então, isso é uma coisa que vem de outros autores, né? Por exemplo, você tem, fora do Brasil, o James Joyce fazendo isso, e você vai ouvir ainda nas salas de aula, ou mesmo aqui no Clube da Leitura, né? A Clarice Lispector, né? Mas o Graciliano Ramos já inaugura isso no São Bernardo e no Angústia. E isso enriquece demais a leitura, né? Enforca a gente. Mas isso é o que dá o fôlego bom de um enredo simples ganhar essa maestria toda, né? Um outro recurso é esse que a gente está brincando, da corda, né? Que o Graciliano faz muita associação de ideias. Eu achei uma meia dúzia, né? Mas eu coloquei essa aqui para a gente lembrar por causa da corda, que ela é muito importante na história, né? Ele ganha uma cobra do avô, né? Nas descrições da fazenda, das memórias dele e tal. E ele ganha ele ganha uma cobra, não, ele vê uma cobra, né? Nas memórias que ele tem da morte do avô queridíssimo dele. E depois, já maior, ele vai ganhar uma corda
E quando você vê essa capa que eu mostrei antes, que a Karina acabou de mostrar também, a corda, quando ela está desalinhada no chão, jogada, não está em carretel, né, ela tem aquela sinuosidade comum às cobras, né? Então, a leitura te leva a essa associação de ideias. E você também vê um fluxo ali bastante angustiante. Nossa, eu olho para uma corda, lembro de uma cobra, e a cobra me lembra a morte, é para me angustiar. Então, são essas minúcias que a gente gostaria de ter mais tempo, ou a gente pode marcar outros papos, né? Para vocês verem a riqueza desse autor, para trazer vida ao que ele quer dizer, tá? Bom, agora eu vou falar das personagens, depois eu falo da questão e encerro, tá? Bom, o Luiz da Silva, eu escrevi um drama entre o indivíduo e o coletivo. Eu vejo a vida do Luiz da Silva assim, né? Isso é uma coisa, não é do livro, isso é uma coisa da minha interpretação, né? Ele é o herói protagonista, narrador, então chamado narrador protagonista, inaugurado, né? O Graciliano vinha com narradores de primeira pessoa, né? E ele vai colocar o Luiz da Silva ali para aumentar essa emoção, para colocar você participante, com essa capacidade dele colocar o monólogo, né, o fluxo da consciência andando ali com você, e ele é constituído como personagem como esses seres que eu coloquei em destaque. O Luiz da Silva é um desambientado em Maceió, um sem lugar no mundo, quer dizer, olha lá, o indivíduo desambientado, ele não se encontra, ele não se vê na sociedade de Maceió. E ele também não se vê no coletivo, ele é um sem lugar no mundo, ele acha que o mundo não tem lugar para ele. Aqui, entre aspas, é a própria descrição dele, sou um mero parafuso na máquina da vida. Você imagina o que é uma pessoa se achar parafuso, um dos parafusos de uma máquina inteira. Então, eu não tenho essa representatividade que eu gostaria de ter. Eu não me enxergo, os outros não me veem, eu não sou ninguém. E ele é um funcionário público, considerado descartável. Quer dizer, no coletivo, ele é só um parafuso. E no pessoal, na lida, no trabalho dele, ele é um funcionário público que a qualquer tempo pode morrer, ir embora, desistir do trabalho, que ninguém vai sentir falta. Isso é que é o descartável. Ele é descendente de uma oligarquia falida. Ele sabe da história do pai, eu vou mostrar para vocês a família, ele sabe da história do avô. Então, ele vê a questão hierárquica dele se tornar uma decadência. A família desaparece na importância da vida, né? Muito pobre, marginal, mas, graças a Deus, letrado, né? Para ter uma alegria na vida, que é a história de escrever, de sonhar com as publicações, né? De ter uma intelectualidade ali a serviço dele, para trazer para ele o que a gente fala muito, né? Quando a gente não tem, às vezes, mais nada, a gente tem a nossa leitura, a gente tem os nossos livros, né? Para buscar, para nos confortar, para conversar com a gente, né? Isso é muito dos leitores, né? E o perfil da angústia. Odeia a burguesia moderna, porque a burguesia chega, a modernidade chega, mas não chega para ele não aceita, ele associa a modernidade à decadência da família, à morte, né, a morte em vida, né, dos próprios familiares, do pai, do avô, né, deixaram de ter importância, deixaram de ter os bens materiais, né, o sofrimento aparece. E por isso, ressentido, angustiado, um pobre diabo, né? Um pobre diabo também é uma outra coisa, só para a gente encerrar esse slide, é para lembrar as marcas linguísticas do Nordeste, né? Quando você fala, nossa, parece um pobre diabo, você está colocando a pessoa assim, completamente perdida na vida. Não tem para onde ir. Um pobre diabo, né? Então, tudo tem mais de uma interpretação, tudo tem mais de uma maneira de encarar. Quanto mais vocês voltarem, né, nos trechos que vocês mais gostarem, mais vocês vão entender esse perfil do Luiz da Silva, né? Bom, aqui está da família um exemplo que eu dou para vocês entenderem o peso dessa decadência na formação
desse sofrimento mental do Luiz da Silva, né? Olha como é que o Graciliano trabalha a questão da denominação dos nomes, né? Então, a família era a família Silva. O avô, ele era importante, ele tinha terra, né? Então, ele tinha aquele lugar de dono de terra, proprietário, latifundiário, por mais pobre que as fazendas fossem, mas ele tinha um lugar de poder reservado a ele. Olha o nome do vô. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Remete a quê? Aos nomes aristocráticos, imensos, enormes, vários casamentos patrimonialistas, eu era importante, casei com pessoas importantes. Entra a decadência, o Graciliano põe o filho dele, né, do Trajano, Camilo Pereira da Silva. Já deu uma reduzida, né? Porque agora o pai já é comerciante. Mas é um comerciante pior ainda, ó, falido. Então, já começou a funilar a situação familiar. E a marca dessa situação vem também explicada no livro pela denominação. Até chegar a ele, que vai ser apenas da Silva, Luiz da Silva. E que se tornou apenas o quê? Funcionário público. Não tem mais nada no nome dele. Ele serve ao Estado. Acabou. Se o Estado quiser dispensá-lo, dispensou, porque, afinal de contas, ele é só um parafuso qualquer da máquina. Então, essas são as grandes sacações que vocês podem ir acostumando a fazer para ler essa grande obra, né? Eu escolhi essa, teriam outras, tá? Vamos ver Julião. Então, no Triângulo Amoroso, Julião é o grande inimigo. A gente pensa, a princípio, que seria só em nome do amor, mas a gente sabe que tem muito mais coisa por trás disso. Julião é o burguês, é o representante da urbanidade, da modernidade, do novo, do que se quer estabelecer, e que é tudo o que o Luiz da Silva não aceita. Então, você tem aqui contrapontos. Ele é filho de comerciante também, ó, mas só que o comerciante, o comércio dos pais do Julião, é um comércio bem sucedido, ao contrário do Luiz da Silva. Mas Graciliano traz sem tradição e sem berço. Né? O sem berço é um termo que a gente fala até hoje, né? Sem berço, veio do nada. Os burgueses eram vistos sem berço, sem sangue azul, sem aristocracia, meio sujos até, né? Costumava-se dizer. Ele é um pseudo-intelectual. Ele usa da erudição apenas para impressionar. Então, é o cara que fala empolado, é o cara que chega e domina um ambiente, mas, na verdade, ele não sabe nada de coisa alguma. O Luiz da Silva odeia, porque o Luiz da Silva entende essa ferramenta, né? Como é que ele faz uso dessa pseudo-intelectualidade para achar um lugar ao sol, um lugar de importância, né? Um tantão de ranço. Isso, exatamente, o prestígio vai indo pro lixo, né? Ele é rival, aí eu pus aqui para vocês pensarem essa coisa da dicotomia, né? No plano amoroso, porque ele conquista a Marina, vamos já falar. Mas ele é principalmente rival na vida cotidiana, porque ele representa, vamos lá, o dinheiro, a posição social, os casos amorosos. O Julião é um Dom Juan, é um conquistador, e o status, ou seja, tudo aquilo que o Luiz da Silva não tem mais. Então ele olha e revolta, né? Quer dizer, ele olha e fala, caramba, eu podia estar ali, eu podia ser eu, né? Esse olhar do ressentimento passa por isso. Então eu lembro a vocês de novo, como eu já fiz no drama, que há o ódio individual e há o ódio coletivo que move as ações do Luiz da Silva contra o Julião Tavares. E a Marina, eu digo que é um estranho amor, porque eu acho que é um amor que está ali no livro, mas não para ser um amor, mas para ser a ponte entre os dois atores, Luiz e Julião, né? Eu não sei em que ponto vocês estão do livro, então eu não vou dar muito spoiler, eu não gosto muito disso, mas só para vocês entenderem, essa Marina chega para morar muito próximo do Luiz da Silva, que mora numa região muito pobre, de forma que eles separam as casas com a mesma parede, aquelas casinhas geminadas,
Então, o Luiz da Silva reconhece a família chegando, percebe a Marina, né? Há um suspiro, um alívio no livro de dizer, puxa, né, agora o amor vai salvá-lo, né, como a gente vê em outros romances, né, vai mudá-lo, vai ressocializá-lo. E aí a Marina é uma menina sonhadora, sonha com casamentos, sonha com joias, né, riqueza. A Marina é a inocente fútil, que dá muito valor à materialidade, né? Ela tem essa coisa de querer desfrutar de uma riqueza que nem os pais, nem o próprio Luiz da Silva poderiam dar para ela. Mas o Luiz da Silva entra na conversa e vai achando que pode com ela e tal, né? Vai fazendo os gostos, né? Como dizia minha avó. Até que, casamento marcado, vai ficar noiva, o Julião aparece, o Luiz da Silva percebe que a Marina se encanta com ele, e ali se dá o desencontro de almas, Luiz da Silva, Marina Ramalho. Ela abandona o Luiz para ficar com o Julião, que vai oferecer para ela essa vida, né? Essa vida de presentes, de teatro, essa vida de princesa que ela desejava. Mas é uma vida de ilusões, porque o Graciliano Ramos coloca uma gravidez aqui no meio da tormenta, né? Não bastando já outras tormentas, ela surge grávida também, grávida do Julião, né? Que não a aceita mais, porque como um bom Dom Juan, um bom Vivan, ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer nada sério, né? Não darei maiores informações, nem que me peça. Tá bom? Pronto. Aí, para a gente já deu o tempo todo, né? Já são quase 8h30. Eu vou trazer duas questões para vocês. Essa vocês encontram em qualquer material da FUVEST, é a questão que discute capa de livro, que eu falei para vocês. Tá? Então, eu vou mostrar já as capas, e aí a gente vai fazer a pergunta, porque pergunta do estilo comente, é a prova aberta, né? Comente o episódio figurado, de 41, analisando Luiz da Silva. Comente o episódio figurado em 47, analisando Luiz da Silva. Então, na verdade, ele quer saber cadê o Luiz da Silva nessas capas. Essa é tá vendo? Segunda edição, quer dizer, essa é ainda no comecinho, né, da publicação, da difusão desse romance Angústia, né, onde o artista resolve colocar na capa esse momento de encontro do Luiz da Silva com a Marina, né, que aparentemente pode ser para nós um momento alegre. Ele viu a mocinha, ela era, né, bonita, ele se apaixonou, papapá. Mas, na realidade, para quem passa pela leitura, esse é o momento em que se inicia a grande tragédia que vai aparecer no final do livro. Então, a FUVEST, ela tem certeza que ela está conversando com quem leu o livro, não com quem leu o resumo ou pegou uma síntese qualquer, né? Então, quando você vai comentar, você pode comentar a primeira leitura, que seria essa, né, do encontro, mas fazendo referência aos fatos que vão advir desse encontro. Quando chega no segundo, eles dão a conexão, eles fazem a coesão para o pensamento do participante, né, da FUVEST. Porque na segunda publicação, em 47, ele dá voz à cena do crime. Então, quem está deitado aqui não é o Luiz da Silva, como parece ser pela pergunta, mas sim o Julião Tavares. Do Luiz da Silva só está aqui o braço. Então, quer dizer, nesses detalhes, assim, né, que eu acho a prova tão inteligente, porque ela realmente chama você, para você depois, no parágrafo final, dizer, e é por isso que a gente tem Angústia como título dessa maravilha desse romance. Né? Porque olha como é que a gente passa por um processo angustiante, né? É isso. E a outra que eu trouxe em relação à fala da Karina do Quincas Borba, né? Que a gente tratou, né, no outro encontro. Eu fiquei imaginando, essa não é do objetivo, não é da FUVEST, que sempre a FUVEST gosta de tratar as temáticas, né? E como a gente está falando de intervenções psicológicas, né? Essa coisa do você estudar a cabeça das personagens, né?
eu fiquei pensando na loucura do Quincas Borba e na loucura que aparece em Angústia. E talvez uma questão interessante que vocês pudessem se fazer seria como é que a loucura é abordada nesses romances. E assim fazerem para os próximos, né? Não com a loucura, mas que outras temáticas se repetem, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante a gente pôr, eu lembro da Isa falando do casal, né? O casal palha, né? O casal palha é a nova ordem social, é o capitalismo chegando, é o alpinismo social, né? Isso está muito na figura do Julião Tavares e da Marina, que queria sair daquele lugar de empobrecimento para uma vida melhor. Como é que essa nova ordem social aparece? Então, a escolha dos livros sempre é transverso. Tem uma coisa para vocês discutirem atravessando as obras, né? Então, eu coloquei aqui o que eu penso, né, para a gente abrir aí o papo, né? Embora a loucura seja o tema que atravessa os dois romances, a forma de abordá-lo é bem diferente. A loucura do herdeiro Rubião, que ao final do romance chega a delirar, dizendo que deseja ser coroado e chamado de Napoleão, não contamina o romance realista do autor, do Machado, né? A escolha de Machado de Assis por um narrador de terceira favorece, inclusive, o esclarecimento ao leitor do que está se passando com essa personagem. É uma visão mais objetiva, distanciada desses delírios. A loucura do angustiado Luiz da Silva é apresentada por meio de um monólogo interior, que não só contamina, como sufoca o leitor pelas mãos desse narrador delirante, e que ainda afasta-o do padrão realista. Então, aqui você informa quem está lendo a sua matéria que você tem noção desses movimentos dentro do realismo e a ação da literatura para tratar do mesmo tema. Porque não é separando os temas que eles escolhem os livros, muito pelo contrário. Tá bom? Então, tá aí, Graciliana agradece a atenção, desejo uma ótima leitura a todos e a todas, e devolvo a palavra aí para a Karina e para a Isa. Obrigada, Érica. Sempre uma delícia poder ouvir você. E eu estava pensando aqui, né, que quando uma professora ama tanto um autor, como que isso é contagiante? Eu acho que a leitura é contagiante. O Clube de Andorinha, ele pensa muito nisso, né? Que se quando outras pessoas nos escutam falando sobre literatura, que elas também vão ter esse interesse em ler as histórias, né? Não sei se a Isa, a Tainá querem comentar algo. Os demais também. A gente, da outra vez a gente comentou, né, a respeito desse corte do nome, né? Eu acho isso muito interessante, a perda dos sobrenomes, né, com a decadência da família. E eu lembrei de você, Karina. E sempre que eu tô lendo alguma coisa, eu lembro da Karina, não sei por quê. Sempre que eu pego uma coisa assim, muitas das vezes eu penso no que você estaria pensando se você estivesse lendo. Isso é uma figura muito forte na minha vida e é engraçado, né? A gente não se fala tanto, né? Mas isso é uma figura muito presente, assim. Às vezes eu penso o que a Karina faria, o que a Karina pensaria diante disso, né? Tenho vontade de compartilhar mais a vida com você. E em muitos momentos a Tainá a mesma coisa. Às vezes eu penso, nossa, às vezes eu vejo uma coisa bonita, alguma coisa com senso de Deus, nossa, isso aqui parece uma coisa que a Tainá faria. É engraçado esses intercâmbios aqui. Mas eu lembrei, Karina, foi na minha edição é na página 21, que é quando ele perde o pai. Na minha edição é essa aqui, né? Minha edição é diferente da sua, mas... E aí chega a Rosenda e traz para ele uma xícara de café. E ele fala assim, quem me acordou foi Rosenda, que me trazia uma xícara de café. Muito obrigado, Rosenda. E comecei a soluçar como um desgraçado. Desde esse dia, tenho recebido muito coice. Também me apareceram alguns sujeitos que me fizeram favores. Mas até hoje, que me lembre, nada me sensibilizou tanto como aquele abraço estirado, aquela fala mansa que me despertava. Obrigado, Rosenda. E é um ato tão simples, né? Ele perde o pai, ele não está conseguindo ainda formular isso dentro dele, não está conseguindo ainda viver esse sofrimento, e a hora que ele recebe uma delicadeza, né, que alguém vem e traz para ele
faz um favor, né? Faz um cuidado com ele, né? Traz uma xícara de café e ele se sente totalmente sensibilizado, cuidado, né? Aquilo sensibiliza ele muito e ele consegue colocar para fora. Eu comentei no chat, foi uma das minhas melhores leituras de 2020. Eu sempre escuto, né, a pessoa falar que o Graciliano, até a Eri comentou, ele é seco, ele é direto, né? Mas esse livro aqui, eu não sinto, eu lembro da Tainá também falar isso, que não sente essa secura nele, pelo contrário, eu acho ele dá detalhes, né, nesse lance do fluxo da consciência, você pira junto com ele ali, é realmente um livro muito sufocante, mas muito bom de ser lido. E eu lembro da Karina comentar também, o início é meio confuso, né? A Erika comentou isso também, né? O início é logo após, né, ele passar ali 30, se eu não me engano, 30 dias de um colapso nervoso. Ele tem um colapso nervoso, ele fica ali com febre, ele fica delirando, e depois de 30 dias ele vem contar essa história. Então a gente está meio que participando desse delírio dele ali, mas se você termina a leitura e depois você volta para as páginas iniciais, esse início meio delirante faz muito mais sentido. Então, fica aí outra dica para quem chegar até o fim e voltar nas páginas iniciais. Dá para falar para caramba, né, gente? Ainda mais eu não gosto de falar, mas é isso. Ô, Isa, saiba que você também está nas minhas melhores lembranças. São duas coisas que você falou que eu acho que é interessante. O Antônio Cândido é lindo, gente. Eu recomendo os estudantes, né, para quem está começando essa leitura agora, pega para ver. Eu falo assim, são duas pessoas que, se vocês assistirem os vídeos, vocês vão querer ler tudo, né? É o Wisnik, que ele faz, eu acho que é o Wisnik que faz o prefácio daquela edição da Companhia das Letras do Gregório, não é? Não sei se alguém tem essa edição aí, mas é o Wisnik e o Antônio Cândido, né? Você assiste aos vídeos do Wisnik e do Antônio Cândido, você vai querer muito ler tudo do Graciliano Ramos e tudo do Guimarães Rosa, né? Porque eles falam de uma forma muito envolvente. E nisso que a Isa falou, de não sentir que nesse livro é uma linguagem muito seca, foi uma percepção também do Antônio Cândido. Ele vai dizer que essa obra é um pouco mais gordurosa, né? Ele vai usar essa expressão, que vai fugir um pouco desse estilo de escrita do Graciliano, né? E a Isa chamou a atenção de um trecho que eu acho muito triste e bonito, e eu acho que esse trecho, juntando com alguns outros do início do livro, responde uma questão. Responde não, né? Pode ser uma resposta. A interpretação é muito subjetiva, né? Pode ser uma resposta para o que a Érica colocou, né? Porque ele ele reage ou ele fica ali só passivo, né? Porque ele está lá chorando a morte do pai sozinho, né? Ele só vai chorar quando alguém chega perto dele, quer dizer, é só reação. E ele vai dizer isso no começo do livro, eu acho muito triste, né? A forma como ele vai colocando as coisas. Ele fica o tempo todo falando que quando ele vai falar, né? Vida de sururu. Ele fala o tempo todo, né? No começo do livro. Ah, isso é uma vida de sururu. E assim, eu não sei se para o Nordeste isso teria uma interpretação diferente, né? Mas o sururu são aqueles mexilhões, né? Que ficam dentro. É muito comum lá o caldinho de sururu. Mas eu imaginei com uma vida indefesa, uma vida daquela pessoa que está ali, né? E ele fica naquela casa claustrofóbica, né? E eu já vi até comparação para quem gosta do Raskolnikov, do Crime e Castigo, dizendo que o Luiz da Silva é o nosso Raskolnikov brasileiro, porque quem lê o Crime e Castigo, do Dostoiévski, percebe essa claustrofobia que o quarto do Raskolnikov dava, né? E aqui, essa coisa de você ouvir tudo no quarto da Marina, essa coisa é muito impactante, esse quarto, com esses ruídos, com essa miséria. Eu acho que ele ilustra tão bem, né?
Uma coisa interessante, que eu fiquei bem surpresa quando eu terminei a leitura, e eu não tinha lido isso, né, de ser um romance circular. Então, uma recomendação que eu dou, para quem chegar no final, volta e leia as 3 primeiras páginas, porque o começo é o fim da história, né? E é interessante a gente voltar mesmo para ver como que isso vai se desenrolar, né? Então, é um romance circular e ele vai brincar um pouco com isso. Mas, enfim, eram só essas questões que eu queria falar para dialogar um pouco com a questão que a Isa colocou. O pessoal que está na sala leu, está lendo, pretende ler, quer comentar um pouquinho. Tem uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas eu brinco com a Érica, né? Porque aqui a gente é fã do. Eu falo que são os 2 GRs da nossa vida, né? A gente é muito fã do Guimarães Rosa, mas o Graciliano Ramos também tem uma cadeira cativa, né? No Clube de Adorim. E tem uma questão interessante que o Graciliano conta essa história em linhas tortas, né? Que ele, num concurso de contos, o Guimarães Rosa, que ainda não era Guimarães Rosa, né? Ele manda uma versão, seria uma versão um pouco diferente da que foi publicada, mas do Sagarana, que é o primeiro livro de contos dele. E na discussão lá do júri, o Graciliano Ramos estava entre os jurados e ele não permite que o Sagarana ganhe, que não é Sagarana ainda, né? Tinha outro nome, que ganhe em primeiro lugar. E aí ele conta essa história que depois ele foi conhecer o Guimarães Rosa e eles tiveram esse diálogo, né? E aí ele fala assim, você sabe que eu que reprovei o seu livro de contos? E o Guimarães vai falar assim, eu sei, né? E aí ele fala, olha que maravilhoso, né? O Graciliano Ramos fala assim, esse cara, né? Vou parafrasear com as minhas palavras, né? Mas esse cara ainda vai escrever um romance, mas deve ser lá em 56, e eu já vou estar morto. E aí o Graciliano morre em 53, e em 56 sai o Grande Sertão Veredas, né? Então tem essa história aí. Eu brinco que são os 3 amores da minha vida, né? Que tem essas coincidências. O primeiro é o Guimarães Rosa, que teve essa passagem com o segundo amor meu, que é o Graciliano. E o Guimarães Rosa, ele nasce no dia que morre o meu terceiro amor, que é o Machado de Assis. Então, eu acho interessante. Eu gosto das fofocas, né? Dos bastidores literários, fico caçando essas fofocas aí entre os autores. Mas é isso. Ô Karina, só para fechar, né, que vocês estão falando do Guimarães, estão falando do Graciliano, né? Tem uma frase, até eu comentei isso também no outro encontro, tem uma frase que na verdade é do Graciliano, porque o livro do Graciliano veio primeiro, mas que é muito popular no nome do Guimarães, porque ele também coloca isso no Grande Sertão Veredas, mas é mais popular na boca do Caio Fernando Abreu, que ele nunca falou isso, né? Mas a internet fala que a frase é dele. Porque o Caio Fernando Abreu e a Clarice Lispector e a Tatiane Bernardi, né, escreveram tudo da internet. E é aquela frase, o que tem de ser tem muita força. Ela é uma frase muito bonita, que é do Graciliano original, porque tem aqui no livro Angústia, da página 200 e alguma coisa, e ficou famosa no nome do Guimarães, que ele coloca essa frase também no Grande Sertão Veredas, né? Dá a entender até que é um provérbio, né? Talvez seja uma frase, assim, né? Uma coisa desse tipo, talvez nem seja originalmente fato do Graciliano, mas se você procurar na internet, você vê várias vezes que é a frase do Caio Fernando Abreu. Que ele é dono de tudo. Já diria o Roland Barthes, né? Que todo texto é um intertexto. Isso. Tá todo mundo aí. Tá tudo isso aí. Pessoal, tá no chat a nossa lista de presença. Eu vou pedir muito que vocês preencham. Mais alguma consideração? Letícia, Iris, Gabriel, Bianca, Rubens, Júlia, Camille.
Querem comentar algo? Eu acho que a gente pode fazer propaganda do próximo encontro. Gente, eu acho que são os dois, são assim, são dois livraços do próximo encontro. Né? O primeiro é Campo Geral, que é a história linda do Miguelim. É o primeiro livro das novelas, né, do Corpo de Baile, do Guimarães Rosa. Gente, Campo Geral é muito lindo, é muito lindo. E quem gostar muito, pega a primeira novela, que é o Campo Geral, depois vai na última do Corpo de Baile, que é o Buriti, que é o Miguel grande, o Miguel adulto. São essas novelas aqui, ó, do Guimarães Rosa. Então, nosso próximo encontro, a gente vai falar da primeira novela, que é o Campo Geral. Tá? Vocês vão achar isso em algumas versões diferentes, mas é o mesmo texto. Porque ou está aqui no Corpo de Baile, ou está no Manuelzão e Miguelim, que é a história do Miguelim, ou estará no Campo Geral, que é o livrinho mesmo que saiu, que é o nome da novela. É a vida na perspectiva da criança. Né? O Miguelinho, ele vai contar a vida dele, e ali tem muitos traços autobiográficos, né, do Guimarães Rosa. E, gente, é emocionante, é lindo, é pueril. Tem até fizeram um livro tão lindo, infantil, eu não vou achar aqui agora, minhas coisas estão meio... Mudei um pouco a estante, mas é um livro tão lindo que fizeram a adaptação dessa história do Miguelim, mesclando com a infância do Guimarães. E o outro livro também, para o nosso próximo encontro, eu comentei isso na outra rodada que a gente fez da leitura da FUVEST, que eu fiquei assim, Deus do céu, eu acho que esse livro vai ser aqueles livros legais, cults, mas chato. E eu não achei nada disso. Eu amei O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. É um livraço, ele é muito musical, ele é gostoso, ele te embala. E, assim, para a gente que é mineiro, para a gente que está aqui no sul de Minas, tem uma outra perspectiva de várias histórias que permeiam o nosso imaginário aí, né? Os Inconfidentes, a história ali de Tiradentes, a questão do ouro, a questão a própria Marília, né, de Dirceu, lá do Tomás Antônio Gonzaga. Então, ela vai fazer um trabalho tão cuidadoso, tão bonito, e a Cecília, ela fica super insegura para publicar essa obra. Ela fala assim, gente, eu acho que ninguém vai gostar disso, ela fica numa insegurança, e é um livraço, é lindo. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 16 de setembro, né, para falar dessas duas obras, Campo Geral e Romanceiro da Inconfidência. Eu vou mandar para vocês um e-mail, relembrando essa data, né? E já deixando o convite. E a gente pede que vocês divulguem o Clube de Adorim. Nós temos o Instagram, né, que é @Clube de Adorim, e que vocês estejam aí sempre conosco. Convide um amigo, esse espaço é aberto aí a toda a comunidade. Recadinhos? Quero pedir um favor também. A gente tem um projeto no Clube de Leitura de Adorim, que é recomendar livros para as pessoas da comunidade. Esse projeto é junto com a TV Princesa, aqui de Varginha, e a cada 15 dias nós mandamos vídeos recomendando obras literárias. E eu queria muito pedir para os alunos do Cefet, se puderem, enviar um vídeo. É simples, simples, simples. Vídeo gravado na horizontal, até 1 minuto e meio, recomendando uma obra literária. Oi, eu sou fulano de tal, estou aqui para recomendar esse livro, por isso, isso, isso. 1 minuto e meio na horizontal. Então, os alunos do Cefet quiserem mandar o vídeo para a professora Érica, e aí ela passa para mim, para a gente passar esse vídeo nas quartas-feiras na TV Princesa. Então, fica esse convite aí também para vocês. E vocês que gostam de escrever resenhas, a gente também publica resenhas no Instagram do Clube de Adorim.
Então, mandar a fotinho do livro, a resenha que você fez falando do livro, isso também é bacana e ajuda aí o nosso clube a disseminar a literatura. Recados, pessoal, esqueci de algum? Tudo certo? Podemos encerrar? Só o convite para o próximo encontro da semana que vem de Torto Arado. Ótimo, bem lembrado. Além dessas atividades que nós temos da lista da FUVEST, nós temos as atividades oficiais do clube. E nós estamos lendo atualmente Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Nosso próximo encontro é dia 26, às 19 horas. E, gente, livraço, livraço, livraço. Olha, o Torto Arado, vocês vão ver que ele bebe na geração de 30. Imagina um romance contemporâneo, moderno, trazendo essas heranças. E o Itamar, ele faz questão de gritar mesmo que ele tem essas influências, né? Contar isso aos quatro ventos. Livraço, interior da Bahia, a história contada por 3 figuras femininas. Muito impactante, muito bonito. Fica aí o convite para que vocês participem. Finish? Então, no mais, é agradecer imensamente à professora Isadora, que apresentou tão brilhantemente aí o Gregório, professora Érica, Tainá, toda a equipe do Clube de Adorim, e todos vocês que tiveram aí a paciência de nos ouvir por quase 1h e 45 minutos. Então é isso, boa noite a todos, bom descanso, e até semana que vem no encontro do Torto Arado. Se não assinou a lista de presença, está aí no chat. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Até, tchau, tchau.